Olá, tudo bem? Seu retorno está chegando e lembre-se que nós precisamos somente do exame de sangue para esse retorno. E hoje eu vim falar um pouquinho do que te espera. Tá? Era muito natural, eu quando discutia com outros médicos e alunos, que eu falasse assim, olha, leia esse artigo científico e tal. E às vezes eu perguntava, mesmo para esses alunos, quem patrocinou, quem foi o sponsor do artigo científico. E ficava aquele silêncio, né? Nunca ninguém reparava quem patrocinou um artigo. Veja, amanhã eu vou te explicar o resultado dos exames, mas é necessário saber de onde vêm esses resultados, quem disse que aquilo é a normalidade. E quando eu falo isso, quando eu falo do sponsor, o patrocinador é quem tem interesse naquela publicação. Quem tem interesse nas publicações de normalidade de exames é a indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica, ela faz isso com a intenção de vender remédio, não que isso seja ruim, tá? Se você está doente, é remédio que você precisa mesmo, não tem nenhum mistério sobre isso. Não temos que sermos puritanos, né? A verdade é que existe a medicina da doença e a medicina da saúde, e quando você precisa de cada uma, é necessário que você as use com a determinada prudência. E a segunda coisa que a gente olha é como foram feitos os estudos. E os estudos para determinação de resultado de exames, eles foram muito bem feitos, com o intuito do diagnóstico de doença, não com o intuito de manutenção de saúde. Por quê? Porque foram feitos pela indústria farmacêutica, certo? E diagnosticar doença é o intuito principal deles. Então, quando eu vejo, por exemplo, o resultado de uma B12, ele dá um resultado um pouco diferente. Se eu coletar, por exemplo, como que eu descobri a normalidade de B12 numa população? Eu coleto em uma amostra a B12, ela vai dar uma curva chamada curva de dispersão matemática. E dentro desta curva de dispersão matemática, eu tiro dois desvios padrões, do início, 2 no final, de 1 a 2, e isso dá mais ou menos entre 25% e 27,5% dos melhores e piores resultados, e aquilo que fica no meio é a minha normalidade. Então, para a maioria dos exames laboratoriais, a normalidade vai ficar entre 100 e 900. Quer dizer, 110 é normal para você, é normal para um atleta, é normal para uma pessoa acamada com sonda nasoenteral, para um idoso, para uma pessoa que fica em casa sem atividade nenhuma. A B12 é fundamental em várias reações químicas. A demanda metabólica não é igual para todo mundo. É por isso que quando algumas pessoas passam no médico e falam, olha, doutor, eu estou ficando cansado. Aí o médico olha os exames, vê lá 110 e fala assim, ó, tá normal. Às vezes aquela pessoa tem uma demanda metabólica maior. Então nós temos que olhar o paciente, não olhar o exame. Tem que ver pro paciente, para a demanda daquela pessoa. Tá? E na nutrologia, como que a gente faz? A gente divide em quartis. Então, o mínimo é 100, o máximo é 900, a diferença disso é 800. Eu divido isso por 4, e aí eu defino uns quartis. O quartil, cada quartil tem 200. 100 a 300, 300 a 500, 500 a 700, 700 a 900. Numa B12, a B12 é muito boa para o corpo, eu mantenho entre 700 e 900, ou seja, você tem 25% dos melhores resultados no mundo. Homocisteína, que depende da B12 para normalidade, é uma coisa que pode dar infarto em jovem, risco cardiovascular alto, ela é ruim. Eu mantenho no primeiro quartil, ou seja, minha homocisteína, eu vou manter abaixo de 10, eu nunca vou deixar chegar em 30, que começa a impor o risco cardiovascular. Então, é assim que nós lemos exames dentro da nutrologia, sempre em quartis, sempre os 25% melhores resultados. E é importante você entender que hormônios, por exemplo, a gente vai repondo de pouquinho em pouquinho, a gente vai chegar na tua normalidade. Algumas coisas não obedecem a essas regras de dispersão matemática. Mas para 80% dos exames vai ser isso.
E tem algo que eu vou citar, que está num livro de bioquímica médica, que são as 4 fases em que progride uma alteração no corpo. Seja obesidade, emagrecimento, hipertrofia ou sarcopenia, que é perda muscular, seja doença ou saúde. Tudo vai acontecer em 4 fases. Numa fase 1, de uma progressão de uma doença, você tem uma alteração puramente bioquímica. Vamos pegar a B12, por exemplo. Na B12, eu vou perguntar para você, tem sintomas relacionados à falta de B12 e tal? Você não tem sintoma nenhum, mas eu vejo aquela B12 ali em 300, eu quero levar para 700. Se fizer parte do seu hábito, eu vou pedir para você comer mais carne vermelha. Eu vou pedir, olha, aumenta a carne vermelha, vamos ver se a gente consegue levar essa B12. Então, a partir daí, a gente começa a trabalhar um cardápio. Numa fase 2, nós temos uma alteração funcional. Então, já começaram a aparecer alguns sintomas ligados à falta de B12. Nessa hora, que eu falo? Eu falo assim, vamos pegar essa B12 e fazer sublingual, colocar embaixo da língua, mas não engole. Por que não engole? Porque se a B12 você engole, ela é absorvida lá no final do ilho, numa região chamada ilho terminal. Até chegar lá, são 100 trilhões de bactérias que foram pegando pedacinhos da sua B12. Aí uma absorção que é superior a 90%, ela cai para uma absorção menor do que 1%. Entende? Então, tudo que você toma por boca, você vai dividir com as bactérias do intestino, que nem coenzima Q10, né? Que o pessoal fala tão contente que toma, e aí você vai ver como a pessoa toma, a absorção é de 3 a 5%, é muito pequena. Às vezes, eu só brinco, né? A pessoa faz um cocô mais caro. E a B12, ela tem esse intuito de fazer sublingual. A fase 3 já é uma fase que ela está bem antes, logo antes da 4, que é a doença em si, né? E quando a gente fala da 4, eu estou falando de uma anemia megaloblástica, uma alteração já em hemograma, um VCM alto, um RDW alterado. Eu estou falando de, muitas vezes, alterações que foram anos até você chegar naquilo lá e o médico resolver prescrever alguma coisa. Na fase 3 a gente é um pouquinho mais agressivo. Não serve tanto para B12, né? B12 eu não gosto do injetável, o sublingual tem uma absorção ótima, não precisa fazer injetável, até porque o injetável pode dar espinha. Eu também não gosto do ferro, por exemplo, injetável, que pode dar alergia. Mas aqui, na fase 3, o injetável, o que ele faz? Eu reponho mais rápido aquilo que o teu corpo precisa. Pura e simplesmente isso. O antibiótico você pode fazer na veia, você pode fazer via oral. Quando você faz na veia, você está dando 100%, a absorção é bem melhor. Então, é mais ou menos isso que a gente fala do injetável. Não tem, volto a dizer, não tem nenhum romance nisso. Isso é farmacodinâmica e farmacocinética. Quando eu vejo a distribuição de tempo de um medicamento no corpo, o tempo que ele dura, para como ele foi feito no corpo. E por último, na fase 3, às vezes, vamos pegar, por exemplo, um HOME-R muito alto, um risco de diabetes muito elevado. E aí eu falo assim, olha, nem com injetável, nem com ácido alfa-lipóico eu vou conseguir segurar, vamos entrar com medicação. E aí é a hora que eu entro com medicamento, um medicamento com duração temporária, transitória, apenas para evitar que você tenha uma doença. Né? Claro que todas essas propostas eu, como médico, vou fazer na tua consulta e é você quem vai definir qual tratamento quer. Eu quero ir mais rápido, eu quero fazer com injetável para ir logo para o tratamento que eu mais quero. Que é emagrecer, que é isso, que é aquilo. Não. Quero fazer lento, não tenho pressa, não tem problema. Doutor, não quero remédio de jeito nenhum. É um risco, mas eu vou acatar. Doutor, não, pode fazer esse remédio por um tempo transitório e depois a gente mede e aí eu passo para algo natural. Também é outra possibilidade. Eu, como médico, eu tenho que fazer o tratamento que o paciente quer dentro dos padrões de saúde. Então, te espero em breve na consulta.